Bom dia, tudo bem? As metrópoles, né? Você sabe o que é uma metrópole? Conhece alguma? Com certeza, na hora que a gente terminar aqui, você vai ver que conhece, tá? Eu vou fazer uma leitura breve, tá? Porque tem uns que estão tendo dificuldade até para compreender quando lê. Então, eu vou fazer uma leitura para a gente poder discutir alguns pontos, mas eu não vou ler o texto inteiro, não, tá? Eu vou ler aquilo que define a metrópole para que a gente possa discutir. Depois você faz uma leitura com todos os detalhes, até para o vídeo não ficar longo. Então, olha aqui, as metrópoles são cidades populosas, tá? Que exercem. As metrópoles são cidades populosas que exercem grande influência sobre as cidades vizinhas, tá? Então, o que são? Populosas, quer dizer, tem uma população grande, tá? Elas exercem grande influência, quer dizer, eles influenciam muito as cidades que estão próximas. E elas atuam como um polo de atração de pessoas, investimentos, serviços, mercadorias, infraestrutura, tá? Como transporte e energia. Então agora você já consegue responder, conhece alguma? Conhece. Belo Horizonte é uma metrópole, tá? E ela influencia em muitas cidades que estão à sua volta. Nós, por exemplo, nós procuramos Belo Horizonte para diversos tipos de serviço, certo? Então, é um exemplo de metrópole, é Belo Horizonte, né? Que está bem próximo de nós e que você sabe, né? Para que vocês tenham uma noção do que é. As metrópoles, elas podem ser regionais, nacionais ou globais, né? Então, quer dizer, são metrópoles por região, né? Tem umas que são metrópoles nacionais porque elas influenciam praticamente nas outras cidades do país inteiro, né? E tem aquelas que são globais, né? Que influenciam no mundo no geral, certo? Então a gente tem logo abaixo aqui um exemplo, né? Aqui, ó. Então, geralmente a metrópole está localizada entre cidades bastante urbanizadas e que cresceram a ponto de se fundir com as cidades mais próximas. Então, é aquilo que acontece com Belo Horizonte, como a gente já viu, né? Quando você vai a Belo Horizonte, por exemplo, Belo Horizonte está bem junto com outras cidades próximas ali que você não consegue nem diferenciar muito, tá? Aqui nós temos um exemplo de São Paulo, né? Essa imagem aqui é de São Paulo. Ela é a principal metrópole brasileira, né? São Paulo tem uma grande influência, então por isso a principal metrópole brasileira. Seguindo, nós temos as regiões metropolitanas. Nós fazemos parte de uma região metropolitana, né? Que é a região metropolitana de Belo Horizonte, tá? Então, aqui, quando há uma conurbação de várias cidades, sendo elas uma metrópole, é formada uma região metropolitana, que é o que acontece aqui, tá? Então, a região metropolitana de Belo Horizonte, que ela engloba o município de Belo Horizonte e todas aquelas outras cidades que estão ali juntinhas com ela, tá? Então, essa é a região metropolitana de Belo Horizonte. As populações das cidades menores geralmente trabalham, estudam ou se deslocam com frequência para a cidade principal, tá? Então, quem está nas cidades menores que estão próximas, elas vão à outra, que é a metrópole, para poder fazer várias coisas, inclusive estudar, trabalhar, né? E viver a vida no geral. Entre essas cidades conectadas ocorre um intenso fluxo de pessoas. O que é fluxo? Movimentação. Mercadorias, serviços e informações. Além disso, geralmente esses municípios desfrutam de uma mesma infraestrutura de fornecimento de água, esgoto e energia elétrica. Aí vem as questões aí. Aqui nós temos um mapa, tá? Ao título do mapa, Região Metropolitana de São Paulo. Então, aqui nós temos de onde foi que esse mapa foi tirado, né? Foi na internet, alguém foi lá e tirou da internet para colocar aqui. Aqui nós temos o mapa representando, aqui nós temos a legenda que vai me dizer que cada cor o que é que significa. E aqui eu tenho um mapa do Brasil pequeno que vai me mostrar isso aqui, ó, é esse pedacinho que está aqui com esse retângulo vermelho. Então agora aqui, o que o mapa informa? Né? Como que eu vou saber o que o mapa informa? Eu vou ter que retornar nas informações dele, né, no títulos, no que está falando lá, para eu saber o que é que esse mapa está me informando, certo? Então, o que é que ele vai informar para mim aqui? Ele está me mostrando quantos municípios que tem a região metropolitana de São Paulo, né? Dá até para eu contar aqui. Eu quero saber os municípios que formam essa região. Então, ele está me mostrando isso, os municípios que formam a região metropolitana de São Paulo. Aí, letra B. Qual é a metrópole dessa região? Então, qual que é a metrópole? São Paulo. Essa é a metrópole. Aí, quantos municípios que estão sob a influência dela? Então, aí agora você vai contar os municípios, né? E aí você vai descobrir a quantidade, tá? Não vou te dar a resposta óbvia, tá bom? E seguindo, na 263,
você vai marcar, isso aqui você vai ter que retornar lá no texto, né? Isso aqui eu não vou fazer para você, mas você vai voltar no texto. E metrópoles são cidades pequenas que exercem influência sobre cidades grandes. A metrópole é uma cidade pequena? Não, né? Então, aí você vai parando para pensar em cada uma, tá? Cada uma das frases, e aí você vai marcando V ou F. Não é marcar X não, tá? É V ou F. Depois você vai fazer a leitura desse trechinho aqui, ó. Brasil tem 3 novas regiões metropolitanas. O Brasil ganhou entre 2015 e 2016 3 novas regiões metropolitanas. No estado de São Paulo foi criada a região metropolitana de Ribeirão Preto, com 34 municípios. Então eu já sei qual que é a primeira aqui, ó. Região metropolitana de Ouro Preto com 34, Ribeirão Preto com 34 municípios. No Ceará, criou outra região, de Sobral, que tem 28 municípios. E em Porto Velho, o município de Candeias do Jamari, a região metropolitana de Porto Velho. Então aí agora vem a pergunta, ó, quais foram as 3 novas regiões metropolitanas que surgiram? Então é o que? Região metropolitana de Porto Velho, a região metropolitana de Sobral e a região metropolitana de Ribeirão Preto, desculpa. Quais são as metrópoles de cada uma dessas regiões? Então você vai voltar lá, ó. É São Paulo, né? É a de Ribeirão Preto, lá, a região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, qual que é a metrópole? Ribeirão Preto, né? Porque se a região metropolitana tem esse nome, então é Ribeirão Preto. No Ceará, a região metropolitana de Sobral, então é Sobral. E na outra, no estado de Porto Velho, né? A região metropolitana de Porto Velho. Não é no estado de Porto Velho, né, gente? Desculpa. No estado de Rondônia, tá? Que foi criada a região metropolitana de Porto Velho, né? Lá no estado de Rondônia. Então, foi Porto Velho, Ribeirão Preto e Sobral, né? Que são as metrópoles que vão formar cada uma dessas regiões. E embaixo, em quais estados que estão inseridas? Aí os estados é o quê? Porto Velho é qual estado? Rondônia, não é isso? Aí Ribeirão Preto é qual estado? São Paulo. E Sobral é qual estado? Ceará. Então, Ceará, São Paulo e Rondônia, que vão ser os estados que estão aqui, certinho? Então, depois disso, terminado, tirar a foto e me enviar. Abraço.